Ele me amou quando eu me fiz rebelde a Ele me amou, e o seu amor me alcançou, e por isso eu estou feliz hoje aqui neste lugar. Estou feliz também que o amor de Deus nos alcançou. Amém? Eu estou feliz também pela presença do meu irmão, meu amigo mais chegado, meu irmão Tiago Gonçalves. Olha, irmão, é na hora da luta que a gente vê quando nasce um irmão. E eu me lembro que eu estava com 49 quilos, eu tenho 72, sou magrinho ainda. Eu estava com 49 quilos internado no hospital. E esse homem de Deus, esse amigo de verdade, trocou minha fralda. E eu falo isso aqui sem constrangimento, para você ver o que Deus pode fazer se você também crer. Essa igreja orou, nós oramos e Deus restaurou-me para a glória do seu nome. E hoje eu estou aqui de pé e eu louvo a Deus pela sua vida, Tiago, de verdade mesmo. Deus te abençoe. Você sempre nas minhas orações. Vamos então ao texto? Fala assim no texto da palavra do Senhor. Mas o verso 13, acompanhe silenciosamente, por favor. Também os 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, a guarnição. E Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi um desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 maiores valentes de Davi romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram-na e trouxeram-na a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-a diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, fale conosco aqui através da tua palavra, no nome do teu filho Jesus. Amém. Vai orar assim. Quando nós lemos essa palavra, quando nós lemos a passagem que nos conta a história de um homem de Deus, a história de Davi, nós vemos que a fidelidade de Deus presente na vida de Davi. Não só na vida de Davi, na vida de todos os homens da Bíblia Sagrada. E eu quero louvar a Deus porque Deus ele escolheu se manifestar a nós. O homem por si mesmo ele não pode conhecer a Deus, mas Deus por sua imensa graça escolheu se manifestar a nós. Tanto é que quando nós lemos a Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 3, versículo de número 14, nós vemos a primeira declaração de Deus, quando Deus se revela explicitamente ao homem. Ou não é assim que está escrito o texto? Então o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. E quando nós lemos as palavras eu sou o que sou, nós estamos vendo um tetragrama da palavra em hebraico que significa Iavé. Iavé é o nome infinito de Deus, o nome que o judeu, antes de pronunciá-lo, deveria tomar banho e depois de escrever o nome deveria jogar a caneta fora. Só uma caneta para cada vez que ele escrevia a palavra Iavé, de tão poderoso e de tão profético que era o nome do Senhor. E nós vemos que Deus se revela para aquele homem de Deus, para Moisés, como sendo, ele falou assim: eu sou o que eu sou. E ele queria dizer, o tetragrama significa que Deus era, que Deus é e que Deus há de ser. Por exemplo, Deus era o único que poderia nos salvar. Como está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, o versículo de número 1, versículo de número 11, versículo de número 12. Não fala assim, e o verbo a Bíblia fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Ele veio para nos salvar. Ele era o único que poderia nos propiciar a salvação. Ele era e ele é. Ele é o único que pode nos salvar. Ou não está escrito também em Sotonias, capítulo de número 3, verso número 17, que fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti, ó Israel, e ele é poderoso para te salvar. Ou ainda não está escrito no Salmo de número 24, versículo de número 8, que fala assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor
Deus, Ele é o Rei da Glória, Ele é poderoso para nos salvar. Eu glorifico a Deus porque Ele era, porque Ele é e porque Ele há de ser. Como isso está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 57, dizendo: porque no momento, num abrir e fechar de olhos, antes o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos arrebatados com o Senhor, e nós diremos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E é por isso que nós temos que Deus Ele era, que Deus Ele é, que Deus Ele será glorificado hoje aqui na minha e na tua vida. E é por isso que Deus tem uma palavra para você aqui nesse lugar. Eu de mim mesmo não tenho nada. Primeiro porque eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou indigno, mas Ele é digno. Eu não mereço, mas Ele merece. Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. E é por isso que o Deus que faz milagre, opera maravilha, está aqui no meio de nós. Hoje vai operar milagre hoje aqui. Aleluia! Nós lemos esse texto da palavra de Deus, quando nós lemos a segundo livro que escreveu o Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 13 ao 16, nós vemos uma peleja, a peleja dos filisteus contra os filhos de Israel. Nós vemos que Davi era um homem que já era rei, Davi estava no seu reinado, e a Bíblia nos fala que Davi, quando ele começou a pelejar com os filisteus eram muito numerosos, e eles tomaram a cidade de Belém. Belém é a cidade onde nasceu Davi. Então Davi foi tomar de volta Belém dos filisteus. E a Bíblia fala que Davi ficou acampado, escondido em um lugar forte, e esse lugar forte se chama Adulão. Adulão era uma caverna que havia naquela época, e recebeu o nome de Adulão, essa caverna. E a Bíblia nos fala que entre Adulão e Belém ficava a mais ou menos uma distância de 8 quilômetros, e esses 8 quilômetros recebiam o nome de Vale dos Refaíns. Vale de Refaim. E nós vemos que quando Davi ele está lutando contra os filisteus, ele está naquela peleja, a Bíblia nos fala que Davi ele teve um desejo no seu coração, um desejo que marcou muito o coração de Davi. A Bíblia nos conta aqui, quando nós lemos o texto, que Davi sentiu muita vontade de beber da cisterna que havia na porta de Belém. E aqui o primeiro parêntese que eu quero abrir para falar que Deus ministrou no meu coração, que quem experimenta da água de Belém não quer beber mais de outra água. Quem toma da água que está na porta de Belém não quer mais saber de outra água, porque fica com sede de vitória. E eu quero saber quantos de nós aqui estão com sede de vitória aqui nessa noite. Nós estamos com sede de vitória, então nós vamos adorar o Senhor. Nós estamos com sede de vitória, então nós vamos proclamar que Ele é digno, que é justo, que é lindo, que é fiel, que é poderoso, que vai pelejar as nossas batalhas hoje aqui. Aleluia! Então, eu vejo que Davi queria beber da água que estava em Belém. E nós vemos também outros textos da Bíblia Sagrada, outros exemplos de pessoas que também quiseram beber dessa água que estava em Belém. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Ruth, capítulo de número 1, o versículo de número 16, fala contando a história, fala sobre a história de Ruth. Todos nós aqui conhecemos a história de Ruth, não é? Ruth, Noemi, a sua sogra. E Ruth, ela quando estava saindo ali da terra de Moab, quando ela estava saindo da terra onde eles foram, quando houve uma grande seca, uma grande fome em Israel, eles foram para uma terra, eles estavam saindo daquela terra, eles estavam indo para casa, sua sogra vira para eles e fala assim, para suas noras, e fala: olha, minhas filhas, vão cada uma de vocês para a sua terra, e não fiquem longe de mim, se afastem de mim, porque eu não tenho mais filhos para vocês se casarem. Então eu aprendo que a primeira coisa que Ruth fala para a sua sogra, Orfa voltou para casa, mas Ruth não. A primeira coisa que ela fala para essa mulher de Deus foi o seguinte: olha, mulher, fala a palavra de Deus, verso 16: o teu povo será o meu povo, a tua terra será a minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. Só que ela está dizendo: Moab nunca mais, vida sem Deus nunca mais, pecado
Deus é o lugar aonde eu quero estar. E olha, eu quero dizer, meu irmão, eu não sei o que você precisa da parte de Deus aqui nessa noite, mas eu quero dizer que Deus está aqui nesse lugar, e por isso a Belém de Deus está transportada pela fé, e nós podemos estar adorando a Ele na Belém de Deus. E eu prossigo estudando a Bíblia, eu vejo que Jesus Cristo é a fonte que sai de Belém. Como vocês viram no Evangelho, Jesus escreveu João capítulo 4, versículo de número 10, quando Jesus fala para a mulher samaritana, ele diz: se tu, mulher, conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é que te pede águas, pediria